Pois bem, retomando aqui o nosso diálogo nesse contexto evolutivo histórico das usucapiões que se fazem presente nas nossas constituições federais, nós vamos ter que lá no artigo 183 da Constituição Federal e no artigo 191 nós temos duas modalidades de usucapião. A primeira, no artigo 183, trata-se da usucapião especial urbana pro moradia. E os seus requisitos são de alguém que tem um lapso temporal de posse de 5 anos, desde que essa posse seja mansa e pacífica, não contestada, contínua, independentemente de justo título ou boa-fé, exigindo apenas de que quem está pleiteando não possua outro imóvel urbano ou rural. Esta usucapião ela está reproduzida literalmente pelo artigo 1240 da nossa legislação civil, do nosso Código Civil, e também ela aparece reproduzida pelo artigo 9º do Estatuto das Cidades, que é a Lei 10.257/2001. Em 3 momentos da nossa legislação, a usucapião especial urbana pro moradia aparece com todo o ênfase, tamanho de importância que ela tem para que as pessoas possam ter uma moradia, alcançar a dignidade, local para estar com suas famílias, produzirem, trabalharem, enfim, cumprir a função social da propriedade. Mas no artigo 191 da Constituição Federal, nós temos uma modalidade de usucapião chamada usucapião especial, rural ou pro labore. Essa expressão pro labore, para o trabalho. E essa usucapião, ela tem alguns requisitos e exigências como lapso temporal de posse mansa e pacífica de 5 anos. E que a pessoa a exerça numa área de até 50 hectares e não possua nenhum outro imóvel urbano ou rural. Essa usucapião especial, rural ou pro labore, que está aí no artigo 191 da Constituição Federal, ela é reproduzida literalmente no artigo 1239 do nosso Código Civil. Aquela primeira usucapião, que nós falamos do artigo 183, reproduzida pelo artigo 1240 do Código Civil, será exercida numa área de até 250 metros quadrados. Precisamos analisar esses requisitos e exigências legais. Mas nós tivemos neste nível de história e evolução da usucapião o Estatuto da Terra, que é de 1964, que é a Lei 4.504/64, chamado Estatuto da Terra. Ele nos trouxe uma modalidade de usucapião em seu artigo 98, que era chamada usucapião agrária, que trazia título de exigências e requisitos legais que quem estivesse pleiteando teria que ter uma posse mansa e pacífica de 10 anos numa área numa área rural de no mínimo um módulo, não mais que um módulo rural, de até um módulo rural na zona rural. Esta usucapião chamada agrária não existe mais hoje porque os requisitos, a ideia dela foi incorporada pela usucapião especial rural pro labore, para o trabalho, que está no artigo 191 da Constituição Federal e é reproduzido pelo artigo 1239 do nosso Código Civil. Então, é uma lei antiga que as pessoas acham que já foram revogadas, mas esse Estatuto da Terra, que é essa lei 4.000, que é um decreto 4.504/64, ainda serve de parâmetro. Por exemplo, quando se vai analisar o parcelamento mínimo e máximo lá na zona rural, ele é que define o que é latifúndio e qual é o parcelamento mínimo lá na área rural, que é o módulo rural. Essa medida de módulo rural, todo município tem uma específica, cria uma lei para definir qual o seu módulo rural, assim como cria o parcelamento mínimo e máximo na área urbana. Há uma recomendação da Constituição Federal nesse sentido, de que cada município deverá criar lei própria para
parcelamento, fragmentação mínima e máxima do seu território urbano. E é claro, lá na zona rural, que nós já temos aí essa delimitação de termos um módulo rural e termos o latifúndio. Analisemos, portanto, senhores, que além do Estatuto da Terra, que traz todos esses referenciais, e a Constituição, que pede que cada município crie uma lei para o plano diretor do município, definindo o parcelamento mínimo e máximo que nós vamos ter no município, na zona urbana. Há uma lei de parcelamento, só de 1979, que é a Lei 66766, que também vai nessa direção, determinando que os municípios criem leis próprias para definir qual a área mínima de parcelamento no município e máximo. Isso será tão importante porque, em algumas circunstâncias, nós vamos observar que há municípios que dizem que o parcelamento máximo do seu solo pode chegar a 350 metros quadrados e o mínimo 200 metros. E uma pessoa, se tiver pleiteando o capel especial urbana para moradia, será de uma área até 250 metros quadrados. Mas e se ela tiver uma área de, por exemplo, 300 metros quadrados, 320, e esse município tiver uma lei municipal dizendo que o parcelamento máximo abarca até uma medida de 350 metros quadrados? Essa pessoa, por exemplo, não vai utilizar a usucapião especial urbana para moradia, mas pode se louvar de outra modalidade de usucapião que melhor se adequa a seus interesses e que, por exemplo, não tem definição ou limite de áreas e se adequa apenas a esta questão na área rural de não adequar-se a um latifúndio e nem tampouco o mínimo de um módulo rural, que não pode ser no parcelamento lá na zona rural, já definido pelo Estatuto da Terra. Mas nós temos outras legislações que nos trazem ainda algumas modalidades de usucapião curiosas. Por exemplo, o Estatuto do Índio, que é a Lei 6.001, a Lei 6.001, que trata no seu artigo 33 do chamado Estatuto do Índio e traz essa modalidade de usucapião indígena. Ou seja, o índio poderá pleitear o usucapião fora da área indígena, não pode ser dentro da área indígena porque nós temos alguns bens imóveis que não podem ser objeto de usucapião. Terrenos indígenas ou áreas indígenas, bens públicos, bens inapropriáveis, as questões que estão envolvidas em terras devolutas, bens fora do comércio, todos eles não podem ser objeto de usucapião. Então parece um pouco estranho, quando se olha nesse universo do Estatuto do Índio, ver a possibilidade do índio pleitear o usucapião, mas ele não está pleiteando o usucapião dentro da reserva indígena, da área indígena, mas fora dali. E o artigo 33 do Estatuto do Índio diz que ele deverá ter uma posse mansa e pacífica de 10 anos, independentemente de justo título ou boa-fé, numa área de até 50 hectares. Essas são exigências para essa usucapião indígena. É claro que esse índio vai ser assistido e acompanhado juridicamente pela FUNAI, que tem o dever de acompanhá-lo ali, dar a orientação jurídica, o amparo necessário. Mas nós temos também uma outra modalidade de usucapião, recentemente inserida aí no nosso Código Civil, no artigo 1240-A, que é a chamada usucapião familiar. Essa hoje é de menor lapso temporal. O ex-cônjuge, o ex-companheiro, que tiver uma posse mansa e pacífica de 2 anos em relação à metade do imóvel e seus acessórios, que eram ocupados por ambos os cônjuges, mas um deles saiu, se ausentou e não dá notícia, ele poderá pleitear o usucapião dessa metade do imóvel e dos acessórios que estão ali adequando aquela casa, aquela residência. Tanto o ex-companheiro ou ex-cônjuge poderão pleitear
chama-se usucapião familiar. Só 2 anos apenas de posse mansa e pacífica, mas exige também que esse ex-companheiro, ex-cônjuge, não possua outro imóvel urbano ou rural. É de menor lapso temporal que nós temos. Mas nós vamos encontrar no Código Civil a chamada modalidade de usucapião ordinária e extraordinária de coisas móveis ou semoventes. Está lá nos seus artigos 1260 e 1261. Então, nós poderemos pleitear o direito de propriedade por meio da usucapião e de forma originária aquilo que entendemos exercer posse mansa e pacífica por 3 anos de coisas móveis ou semoventes com justo título de boa-fé. Se você exerce, portanto, posse mansa, pacífica em relação a um bem móvel ou semovente por 3 anos, com justo título e boa-fé, você poderá pleitear o direito de propriedade por meio da usucapião. A doutrina estipula isso como usucapião ordinária de coisas móveis ou semoventes, que está lá no artigo 1260 e 1261. Ao lado dela, nós vamos ter a usucapião extraordinária de coisas móveis ou semoventes. Esta, por sua vez, exige que a pessoa tenha uma posse mansa e pacífica de 5 anos sobre determinado bem ou semovente, independentemente de justo título ou boa-fé, que será o suficiente para pleitear a propriedade por meio de uma ação de usucapião. Mas observem os senhores que nós temos a usucapião no artigo 1379 do Código Civil, que é a de maior lapso temporal hoje, 20 anos, e ela trata-se da usucapião de servidões prediais. Servidões prediais. Todo benefício que você tem em relação ao imóvel vizinho, que vem se utilizando durante anos sem rejeição, sem contestação, como o muro, a parede, a sombra, a calha, ou até a água encanada que se utilizava. Essas servidões, dentro de 20 anos, se não contestadas, e você exerce aí essa posse de forma mansa e pacífica, você poderá pleitear o usucapião desses direitos de servidão, que o juiz concederá o seu direito de propriedade em relação a elas de forma originária. Mas, se essas servidões prediais citadas aqui, você tiver um justo título e boa-fé, porque na hipótese de 20 anos dispensa-se o justo título e boa-fé. Mas se você tiver um documento, um justo título, e tiver agindo de boa-fé, desconhecendo os vícios ou impedimentos para a aquisição, esse tempo poderá ser reduzido de 20 para 10 anos. Nós temos também a usucapião extraordinária de imóveis, que está regulamentada pelo artigo 1238 do Código Civil, que nos diz que todo aquele que exercer uma posse mansa, pacífica, contínua, independentemente de justo título ou boa-fé, em determinado imóvel, poderá pleitear a sua propriedade por meio de uma ação de usucapião extraordinária de imóvel, com fundamento no artigo 1238. Esse lapso temporal de 15 anos poderá ser reduzido para 10, desde que a parte consiga provar que no local esteja praticando ações de caráter social, coletivo, né, que vem dar algum impulsionamento ao cumprimento da função social da propriedade. A gente volta já já.